Que a paz de Yahushua HaMashiach esteja em cada coração. As pessoas às vezes perguntam, o Biratã se fala Yahushua, não seria Yeshua? Você está falando errado? Eu vou ministrar, quando terminar esse estudo de Apocalipse, uma aula voltada para dar essa explicação um pouco mais profunda. Não adianta fazer um comentário somente. Essa explicação, ela necessita de um pouco mais de tempo, porque vamos argumentar muitas coisas, certo? Eu vou usar o quadro, porque fica mais fácil para escrever, né, e explicar. Mas também vou fazer uns slides e vou deixar à disposição lá no link, né, quando eu der essa aula, para poder ficar fácil. Bom, até aqui estamos muito bem. Quando terminar esse estudo todo completo, eu vou deixar o link do meu livro, Escatologia para Iniciantes, para quem se interessar e quiser ter ele como manual de escatologia para estudos posteriores, está acessando, está adquirindo ele, comprando pela livraria Clube de Autores, né, pelo site do Clube de Autores. E posteriormente vou estar deixando um outro link também de uma outra editora com o meu livro para que vocês possam estar adquirindo da forma que vocês acharem por bem adquirir. É um manual muito bom, né, completo, e tem tudo isso que está sendo falado nessas aulas e muito mais, porque na aula ficaria muito cansativo, muito... Se eu fosse falar cada tópico ao pé da letra, nós estaríamos ainda no primeiro vídeo, sabe? Não teríamos saído dos tópicos do primeiro vídeo. Então já estamos fazendo esse aqui, eu acho que é o quinto vídeo, a quinta aula, se eu não me engano. E eu quero resumir agora aqui o restante nessa aula e na próxima encerrar com 6 aulas e vamos partir para um resumão que eu vou fazer a respeito das 70 semanas de Daniel, que abrange tudo o que nós estamos vendo a respeito de escatologia. As 70 semanas de Daniel é de suma importância, porque pega um contexto da história de Israel, dos fatos ocorridos em Israel, pega um período ali de transição em que os povos da terra que reconheceram o Messias como sendo o Salvador, certo? Aceitaram o Messias como seu Salvador, deixaram de ser povos da terra para se tornar crentes, né, em Yahushua. E aí nós temos agora uma fusão, surgiu um terceiro povo, porque até então só tinha Israel e os povos da terra, a partir do contexto bíblico, tá? E aí é uma fusão, e aí nós vamos ver que alguns judeus, alguns israelitas e algumas pessoas dos povos da terra, dos confins da terra, se tornaram cristãos. Então surgiu um povo forte. Tem um hino da harpa, né? Eu não lembro agora o nome, fala assim: eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte quem a ele pertencer. Ou seja, aquilo que eu falei aqui no estudo, dizendo o seguinte, que um dos sentimentos que nos causa o estudo da escatologia é o de coragem, porque você tem conhecimento, você está consolado pelas promessas, você tem conhecimento, né? Você conhece, você leu, você vivenciou algumas coisas, você viu o poder do Eterno na sua vida, e através da sua vida, da vida de outros, você agora tem conhecimento do poder dessa palavra. E aí você está consolado pelas promessas que essa palavra te traz. E você, tendo conhecimento, estando consolado, só lhe resta ter coragem para enfrentar o que vier. Então esse povo forte é a igreja que surgiu nessa fusão, nesse período. Bom, então olha só que coisa interessante, gente. Nós vamos dar hoje continuidade aqui. Eu vou deixar a janelinha bem menorzinha, assim, reduzida, para que nós possamos estar dando uma olhadinha com mais detalhes nos slides que vão ser apresentados. Eu precisei usar toda a tela para apresentar esses slides, para que você possa ter uma compreensão melhor do que vai ser falado e apresentado aqui, ok? Esse é o Ministério A Voz do Espírito Santo e eu estou com você aqui para nós falarmos a respeito de escatologia para iniciantes. E como sempre eu peço, né, por favor, deixe seu joinha, certo? Se inscreva no canal, assinale aí as notificações para que você possa receber, entendeu? As informações dos novos vídeos, dos novos trabalhos. Um detalhe, eu vou estar postando alguns outros vídeos interessantes, não só de aula, mas de alguns acontecimentos que estão ocorrendo, que estão relacionados à escatologia, para que você tenha um entendimento, não só um entendimento fechado
no que eu estou ensinando, no que eu estou falando, mas informação através de outras pessoas também, de outros fatos. Por exemplo, rabinos em Israel subiram ao Monte Santo depois de quase 2000 anos que eles não subiam. Pensa bem a importância disso. Isso é um fato muito importante e a igreja não está dando muita atenção. Por quê? Porque as pessoas pegaram algumas coisas, alguns pontos soltos a respeito da cultura judaica, enfiaram dentro da igreja. Eles usam kippá, usam talite, põem réplica da arca, põem cajado, faz um monte de coisa, transforma o dízimo, sabe, numa coisa, numa guilhotina, tipo assim, olha, o dízimo é a sua chance de vida, se você não dizimar, você vai morrer, e faz uma chantagem emocional terrível com as pessoas, empurra para dentro do estômago das pessoas um espírito de engano, um sentimento maligno de terror, de morte, e a base dessa lavagem cerebral eles vão conseguindo manter o povo manipulado. Então, eles usam um texto do Antigo Testamento para justificar, certo, seus atos de ganância. Essa é a igreja que nós vivemos hoje na Terra, essa liderança que nós temos hoje na Terra, uma liderança maligna, uma liderança que diz que serve ao Eterno, mas é mentira, não serve ao Eterno, serve aos seus próprios propósitos, servem apenas a sua própria ganância, o seu próprio bolso, são mentirosos, são aves de rapina. A palavra fala lá em João, no capítulo 10, o Senhor, o nosso Salvador, ele fala o seguinte, olha, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. E muita gente fala assim, ele está se referindo a Satanás. Não, você pode olhar o contexto, ele está falando da liderança, ele está falando dos falsos pastores, dos falsos líderes. Ele fala, olha, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Olha o contexto para você ver. Ele está falando a respeito de pastores, de falsos líderes que vêm com a intenção de roubar, de matar, de destruir. E aí os espertões falam, não, ele está falando do diabo. Olha o contexto. E um detalhe, gente, eu sei que às vezes a gente lê e não consegue ter a interpretação correta. Nós olhamos as coisas e não conseguimos entender da forma correta. Mas preste atenção a partir de agora nesse texto. Leia João 10, do 1 até o último versículo, ali ponto por ponto, e você vai compreender o que eu estou falando. Como eu disse antes, não se contente com o que eu estou falando. Leia a Bíblia. Você tem a Bíblia na mão, leia a Bíblia. Estude a palavra, não é você pegar e ler como um gibi, como uma revista de fofoca, não. Estude, preste atenção, medite. Leia João 10, 5, 6 vezes a fim de entender o que está escrito, mas entender mesmo, se possível, tome nota, pegue uma caneta e um papel e anote os pontos e observe. Ouça estudos, procure observar, gente, procure se informar. Nós estamos vivendo, talvez, esse seja o período decisivo da nossa vida na Terra, e tem pessoas que é crente há 1 milhão de anos e até hoje não aprendeu a meditar na palavra, a estudar, não se interessa por estudar, prefere ir para a igreja, às vezes ouvir mentira, ouvir falsas revelações. Existe revelação verdadeira? Existe sim, eu acredito em revelação, eu sei o que é revelação, assim como eu já recebi revelações do alto que promoveram realidades enormes na minha vida, ouvi também muita revelação falsa, certo? Então eu sei bem o que é revelação, conheço muitos homens de Deus que são usados em revelação, como eu conheço também muito farsante que diz que está sendo usado por revelação divina, mas a revelação dele vem de Satanás, ou da sua própria mente, ou vem simplesmente da sua carne, que tenta inventar para se autopromover. Muita gente entrega a revelação para se autopromover, para se autogarantir no meio da fé. Uma vez um me falou, olha, você joga 10 revelações, se uma funcionar, já é lucro, porque essa vai testemunhar para várias pessoas e vai agregar mais pessoas. Então, gente, está cheio de farsante, cheio de pilantra, cheio de mentiroso. Isso não é um privilégio da igreja, isso é em qualquer setor. Em todos os segmentos sociais na terra, sempre tem vagabundo. Seja na polícia, na justiça, no judiciário, no legislativo, no executivo, em qualquer setor, na saúde, na educação, tem pessoas sérias, mas tem vagabundo também. Então, cabe a nós termos discernimento, que a Bíblia fala que os escolhidos não ficariam enganados, certo? Talvez por um tempo aceitemos certas coisas, mas não vamos permanecer no engano, ok? Então vamos lá, se você pode, deixe um joinha, se inscreva no canal, assinale as notificações, o sininho, para que você possa saber quando tem um vídeo novo.
Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder para divulgar o nosso canal, para ajudar a informação também a chegar a várias pessoas. E se você sentir no coração o desejo de nos abençoar, não pense assim, speed de confusão, não é não, gente. Speed de confusão é se você tiver dúvida. Se você puder, é se você sentir no seu coração. Não é uma obrigação. Isso que eu estou fazendo aqui é no 0800. Mas se você sentir no coração, por favor, contribua com o nosso canal, abençoe para que nós possamos melhorar o cenário, melhorar as condições da câmera, do áudio, para que nós possamos dar uma aula com melhor qualidade, com os slides melhor elaborados, para que possamos fazer uma coisa mais ampla e com um equipamento mais adequado, ok? Então o Pix é esse, 31985292939, que também é um número do nosso WhatsApp para dúvidas, cursoverbumfidei@gmail.com, que é a outra chave de Pix, onde também você pode entrar em contato conosco através desse e-mail, ok? Vamos lá então, nós vamos saber aqui sobre a quiástica. O que é a quiástica, Biratã? Bom, a quiástica é mais ou menos isso que você está vendo. Está aí a palavra quiástica e vocês vão ver que tem vários números, né? Eu numerei cada letra e coloquei cores diferentes, coloquei em duplas. Tem 2 vermelhos, 2 azuis, 2 amarelos e 2 laranjados e só um verde. Vamos lá. Porque do Q é vermelho, a primeira letra Q é vermelha e a última letra A é vermelha também, que é o 9. Vou explicar. A quiástica é um sistema literário, é uma estrutura literária que trabalha em zigue-zague, certo? Fazendo com que o primeiro esteja relacionado com o último e assim sucessivamente. Por exemplo, o capítulo 1 do Apocalipse fala sobre o início do livro, no caso ali o prólogo, né? E o capítulo 9, o capítulo 22, que é o último capítulo do livro de Apocalipse, dali do 21 e o 22, vai falar a respeito do epílogo, certo? Que é as considerações finais. Aí você vai ter ali no capítulo 1 e no capítulo 2 de Apocalipse, a continuidade do capítulo 1 e o início do capítulo 2, falando sobre a igreja na terra. E no capítulo 21, 22, você vai ter a igreja no céu. Aí você vai ter ali no capítulo 2, no capítulo 3, 4, no capítulo 2 e 3, se eu não me engano, nós vamos observar isso aqui, você vai ter ali as 7 pragas. Aí depois você vai ter ali na frente ali as 7 últimas pragas, né, mas para o final do livro. Então eles vão se interligando, nós vamos observar aqui, ponto a ponto, e o 5, né, que é o único que é verde, é porque é o clímax, é o centro do livro, que você vai compreender. Ali não tem mais como somar com nada, ele é um só por inteiro, é o clímax, é o centro do livro. Ali você vai ter a batalha final, você vai ter as revelações mais profundas, mais assustadoras, e o conflito final entre o bem e o mal, entre Ial e o dragão, né? O arcanjo vai descer ali, o arcanjo Miguel vai descer com seus anjos e vai batalhar com o dragão, que também vai estar com seus anjos. Mas, como nós já sabemos, a vitória é nossa por Yahushua HaMashiach. Amém? Então vamos para frente, que atrás vem gente, vem muita gente, viu? Quiástica é uma estrutura literária formada por 9 blocos principais, onde o primeiro se relaciona com o último, o segundo com o penúltimo e etc., como foi dito aqui. Vamos lá entender aqui a quiástica, de novo aqui, a imagem para ficar mais fácil. Vamos lá, eu criei essa estrutura aqui do Apocalipse para você entender, do capítulo 1 ao 22. Vamos observar aqui uma coisa interessante. Aqui você vai ter, olha só, deixa eu tirar o vídeo aqui. Capítulo 1, como eu falei, né? O prólogo, depois vem lá o 22, o epílogo. Aí você vai ter aqui a igreja na terra, depois a igreja no céu, no capítulo 21. Aí você vai ter no capítulo 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? Início do 8. Os 7 selos, aí você vai ter no 19, no 20, 21, ali no finalzinho, no início do 21, o milênio. Aí você vai ter, em seguida, no capítulo 6 até o 11, as 7 trombetas, e depois você vai ter no 15, 16, 17, 18, 19 e no 20, falando sobre as 7 últimas pragas, ok? E aí depois você vai ter o clímax do grande conflito, que começa no capítulo 11, versículo 19, e vai até o 15 no versículo 4, certo? Vamos lá. Então, completo, o quadro vai ficar assim, o prólogo
E o epílogo, né, no início e no fim, a igreja na terra, a igreja no céu, os 7 selos, o milênio, as 7 trombetas, as 7 últimas pragas e o clímax do grande conflito de Apocalipse. Aqui nós vamos ver que aqui está o capítulo 1 e do outro lado está o capítulo 22. O texto central do livro do Apocalipse está em Apocalipse 12, do 7 ao 11. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 ao 11. Do capítulo 1 até o Apocalipse 12, 7, é a mesma quantidade de versículos que está do capítulo 22, vindo na contagem regressiva, até o versículo 11. Esse é o texto central que nós vamos ver do que se trata. Está assim: e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Senhor, e o poder do seu ungido, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Senhor os acusava de dia e de noite. E ele os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Oh, glória, hein? Então vamos aqui, gente, partir para esse ponto aqui. E para facilitar, nós vamos ficar com o áudio, né, para entendermos melhor essa questão aqui. Bom, o prólogo, perdão, que é o início, você vai ver a igreja na terra. Quem é a igreja na terra? Bom, a igreja na terra somos nós hoje, essa igreja que eu fiz uma introduçãozinha no início, uma igreja cheia de máculas, uma igreja fraca, uma igreja enxangue, uma igreja sem vida, uma igreja voltada para os interesses pessoais dessa terra. Nós vemos hoje líderes cristãos que no passado foram tão benéficos à humanidade, ao reino de Deus, que hoje passam mais tempo debatendo política partidária do que defendendo o nome do Senhor. Passam mais tempo defendendo o nome de políticos do que o nome do Eterno. Então nós temos hoje pessoas que estão lutando pelos seus próprios interesses políticos, pessoais e financeiros. Muita gente começa a tomar lado nas coisas, como quando vê o seu patrimônio ameaçado e não a igreja. Quando você vê um cristão chegar na rede social e falar que está preocupado com o povo brasileiro, com a igreja, com a terra, é mentira, está preocupado com o seu patrimônio. Porque se o seu patrimônio não estiver ameaçado, para ele tanto fez, tanto faz o líder que vai assumir. Porque eu conheço alguns líderes aí que defenderam, por exemplo, o PT no início, defenderam o Lula, defenderam a Dilma, fizeram campanha, falaram bem, e hoje estão falando mal, porque dizem que cometeram um engano, mas daqui a alguns anos eles vão falar mal do Bolsonaro e vão dizer que cometeram um engano. Por quê? Porque vai surgir outro líder e não vai mexer no patrimônio deles, pelo contrário, talvez favoreça o crescimento de seu patrimônio, do seu ego. Então muita gente usa essa ideia de que está protegendo a igreja. Por exemplo, no passado era muito comum as pessoas falarem: olha, você tem que votar num cristão, num crente, no nosso pastor, no nosso líder, porque é graças a eles que o casamento entre homens não foi aprovado até hoje. Isso é uma grande mentira. O casamento, antes do cristão assumir poder, de pastores chegarem ao poder em grande escala, que hoje é em grande escala, mas antes era assim, 3, 4 pastores no poder. O casamento entre homens não era aprovado porque os políticos, a maioria deles eram católicos, e a igreja católica era piamente contra a união instável, qualquer outra união, e a igreja católica mandava realmente no negócio, e os políticos tinham medo de perder apoio da igreja católica, então eles não aprovavam por isso. Não é por questão de ter pastor lá ou não, era porque os católicos que estavam no poder eram completamente contra, eles eram moralistas. Então eles não aceitavam esse tipo de coisa, não era uma coisa interessante para a sociedade, eles iam perder grande apoio. Quando a esquerda assumiu o poder e virou essa Babilônia, então observou-se que houve um crescimento muito grande e uma aceitação também muito grande com relação a certas coisas, a certos atos que são imorais à luz da Bíblia. Aí vai dizer: olha, Biratã, seu discurso é homofóbico, problema seu, eu estou falando o que está escrito na palavra.
Eu estou defendendo uma palavra pela qual estou disposto a ser preso e morrer por ela. Então a sua opinião contrária não me interessa. O que interessa é o que a palavra diz. E a palavra diz que é pecado, e se diz que é pecado e não tem acordo, não tem discussão. Eu não vou desrespeitar, eu não vou matar, eu não vou perseguir, eu não vou prejudicar, mas eu não vou aceitar porque a palavra diz que não tem que aceitar e eu não vou aceitar, certo? Não é normal, não é pecado e ponto final. Assim também como adultério, como roubar, como fornicação, como mentira, como bebedeira, como feitiçaria, uma série de outras coisas. Às vezes nos prendemos apenas a um tópico, mas existem muitas outras coisas que estão acontecendo, inclusive no meio cristão, na igreja que está na terra, que as pessoas estão tolerando, mas estão se preocupando apenas com o homossexualismo, com o homossexual. A homossexualidade existe desde os tempos mais remotos, mas as pessoas estão se preocupando apenas com isso hoje, por quê? Porque virou uma coisa da mídia, porque os pastores não têm outro assunto em redes sociais a não ser isso, porque também os ativistas resolveram perseguir a igreja, com o discurso de que a igreja perseguia eles. A igreja nunca perseguiu o homossexual em lugar nenhum. Né? Quem fazia esse tipo de perseguição no passado era a igreja romana, mas mesmo assim não era em tão grande escala como perseguiam judeus, como perseguiam protestantes. Então, o que acontece? Hoje virou uma moda muito grande, sabe? Os homossexuais criarem um Jesus só para eles, um Jesus gay, um Jesus trans, um Jesus que usa florzinha no lugar de coroa de espinho, etc, etc e tal. É um abuso, um absurdo, uma briga desnecessária. O sistema consegue desfragmentar todas as camadas da sociedade e agora da pior forma, porque assim como Nero pôs fogo em Roma em 62 depois de Cristo e pôs a culpa nos cristãos, hoje o sistema consegue colocar várias camadas da sociedade contra a igreja. Mas por que isso acontece hoje? Isso acontece hoje não é simplesmente porque é um levante do diabo diretamente contra a igreja, sim, mas não é só por isso. É porque hoje, infelizmente, nós temos líderes que não estão zelando da palavra como deveria. Eles estão mais preocupados com o seu patrimônio, com a formalidade com que são tratados, com os cargos. Você vê que hoje existe número, tem mais apóstolos hoje do que existiu no passado, e eles acham que ser apóstolo é um cargo supremo. Se um dia as igrejas evangélicas se tornarem uma só, eu não duvido que eles criem também um papa gospel, ok? Porque a sede de poder, ela é terrível. Então nós vamos agora para o segundo ponto aqui, que é o epílogo, que está ali no 21 e no 22 de Apocalipse. Nós vimos o prólogo. Aqui no epílogo, eu sugiro a vocês que façam uso da Bíblia para fazer um acompanhamento. Bom, eu não vou citar todos os versículos, eu vou citar somente o comentário com base em cada versículo. Vou ler aqui só o versículo 1, né? E parte do 2, olha só. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Al e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um lado e do outro do rio, estava a árvore da vida, que produzia 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Olha só, essa árvore da vida, ela não dava 12 frutos por mês. Ela dava 12 frutos apenas e era um fruto por mês. Num ano de 12 meses, né? No caso. É o que dá para entender aqui. Que seria um fruto por mês. Porque olha só, essa árvore produzia 12 frutos, certo? Dando seu fruto de mês em mês. Ou talvez ela desse 12 frutos todo mês. Um mês tem 12 frutos, no outro mês tem mais 12. Mas, pelo que dá para entender aqui, seriam 12 frutos, certo? Durante o ano. Um fruto por mês. Se nós considerarmos o calendário, né, gregoriano. Mas se nós formos pelo calendário judaico, esse fruto aqui seria mais lógico ser de mês em mês 12 frutos. Mas enfim, os frutos vão estar lá. Isso que é importante. E fala que as suas folhas para sarar as nações. Então, olha só, observa aqui que as nações existirão à parte dos santos, ou seja, os santos estarão sem precisar de nenhum tipo de chá milagroso ou de mergulho na água da vida, mas as nações, aqueles que não fazem parte, talvez os não-judeus, ou talvez as nações que possam existir a partir daí, porque é o seguinte, gente,
Tem pessoas que pegam o texto bíblico e transformam na ilha da fantasia. E nós não podemos transformar os textos bíblicos, né, da Carta Magna na ilha da fantasia. Nós temos que ter os pés no chão e olhar também com um olhar lógico, claro, de fé. Porque se você não tiver fé, não tem lógica que explique o que está sendo escrito. Mas temos que compreender que nós vamos ter uma vida, talvez, não tão humana como antes, mas também não vamos ter uma vida tão angelical como muita gente pensa. Nós vamos ser como os anjos do céu. Porque o próprio Messias falou isso. Nós seremos como os anjos, nós nos casaremos e nos daremos em casamento. Mas a promessa de Isaías que fala que as crianças vão brincar com o leão e com a áspide. Então, se vai haver crianças, não é possível que a pessoa vai ser criança o resto da vida, né? Um ser humano, por exemplo, meu filho, ele sobe, vai para a glória e vai ficar com 12 anos na eternidade, sem amadurecer, sem crescer, sem ter desenvolvimento físico, coisa parecida, ou seremos só espíritos com idades humanas, né? Porque você vai ter criança que vai calcarar o leão e a áspide, né? Ele vai brincar, vai estar ali junto, vai estar mexendo, não vai ter medo, não vai haver o instinto de sobrevivência do animal, aquela coisa instinta de atacar, de se defender com violência. Então, qual o sentido dessa promessa? Então, são coisas que temos que dar uma avaliada para termos um entendimento melhor a esse respeito. Como eu disse, eu quero me privar de dar as minhas opiniões pessoais, porque eu não acho adequado você dar um estudo tendencioso. Meu pensamento é esse, tem que ser esse. Tem coisa que, infelizmente, ou felizmente, para a glória do Eterno, é necessário que se fale mesmo, entendeu? Porque a verdade tem que ser dita. Não é a minha verdade particular, é a verdade, entendeu? Com provas, com base. Agora, tem coisas que vão ter estudiosos que vão discordar, vão ter estudiosos que vão concordar, vão ter pessoas que vão criar uma terceira tese. Então, para evitar mais pensamentos babilônicos acerca do texto de Apocalipse, eu vou me privar em apenas das possibilidades mais, como as mais literais. O que está escrito, ou repetindo o que está escrito aqui e dando base no que dá para entender no que está escrito, para tentar facilitar o seu entendimento. Então, vamos lá. Versículo 3. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Al e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Aqui um detalhe importante, né, que no versículo seguinte fala assim, verão o seu rosto. Aí eu lembro aqui de 1 Coríntios, sabe, capítulo 13, que fala, 13:9, que fala assim, então veremos face a face, não mais como enigma por espelho, mas veremos face a face. Não será mais um enigma, mas assim, veremos face a face do Eterno. Conheceremos assim como somos conhecidos. Entendeu? Não terá mais segredo, omissão, não teremos mais que ficar de costas para ver a glória passar. Vamos conhecer face a face. Versículo 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Eterno, Ial, os iluminará, e reinarão para todo sempre, ou seja, viveremos num reino eterno diante do nosso Pai de amor e misericórdia. Aí vem aqui um comentário no versículo 7, eu vou pular do 5 para o 7. Este verso se refere à Bíblia. Olha o que diz no verso. Eis que presto vem, ou seja, eis que depressa vem, eis que em breve vem. Bem-aventurado aquele que guardar as palavras da profecia deste livro. Bom, aqui muita gente fala assim, está falando da Bíblia como um todo. Não, aqui Yahshua está se referindo ao livro do Apocalipse. Não existia Bíblia. Quando esse texto foi escrito, não existia Bíblia, não tinha Bíblia. Entendeu? Não existia essa coisa de Bíblia. Não tinha se juntado o canon. Isso aqui é um livro isolado. E aí foi agregado à Bíblia. Aí, e um detalhe importante, quero que vocês compreendam. Não existe só um Apocalipse. Esse aqui é o único canonizado que foi considerado inspirado, certo? Mas não existe só um livro de Apocalipse. Existem muitos outros livros de Apocalipse que são considerados apócrifos, como, por exemplo, o Apocalipse de Pedro, existe o Apocalipse de Moisés, o Apocalipse de Abraão, e etc, etc e tal. Então, existe o livro de Enoque, que não deixa de ter um conteúdo apocalíptico, certo? Porque fala dos anjos que se encontram em prisão. Inclusive, o livro de Enoque não foi canonizado, mas Judas, né, que escreveu o livro de Judas, ali antes do Apocalipse, ele faz citação de 2 livros apócrifos no texto, quando fala que o arcanjo, eu vi ontem, né, interessante,
Eu estava vendo a entrevista de um ex-satanista. E ele falando que muitas das pessoas ficam endemoniadas são fingimento, é mentira. Eu concordo, porque eles falam errado, a interpretação errada. Ele ele fez uma colocação muito infeliz ontem, quando ele falou que o Satanás contendeu com o arcanjo a respeito do corpo de Moisés para transformar o corpo num objeto de idolatria. Gente, Satanás não precisaria roubar um corpo para fazer uma idolatria. Ele não precisou roubar o corpo de Maria, o corpo do Cristo, mesmo porque Cristo ressuscitou, de Pedro, de Paulo, de João, para transformar eles em imagens de escultura e fazer idolatria. Para que ele faria isso com o corpo de Moisés? Aquele texto de Judas está se referindo a um livro apócrifo. É o livro, o Apocalipse de Moisés. Esse texto se refere a isso, ao Apocalipse de Moisés, se não me falha a memória. E o texto que fala que os anjos, entendeu, que abandonaram o seu principado, isso é uma referência do livro de Enoque. Ou seja, o livro de Enoque e o Apocalipse de Moisés não foram canonizados, mas Judas, que tem um livro canonizado antes do Apocalipse, cita 2 livros apócrifos como referência para a doutrinação da igreja. Então, por aí você vê que o negócio é bem, como eu posso falar, bem mais complicado do que se imagina, no sentido de chegar a um consenso, tá? Porque Judas, ele faz claramente referências a 2 livros apócrifos que não foram canonizados, por ser considerado estranho. Apócrifo quer dizer estranho, que desconhece seu autor, que não se tem referência segura. Então ele é apócrifo, ele é estranho, não é maldito, no sentido da palavra, entendeu? Não é maldito, ele é estranho. Não tem, por exemplo, é como se eu escrevesse um livro, não assinasse ele e colocasse aí e falasse, esse livro é estranho, não tem o nome do autor, não tem referência. Tem até uns textos aqui interessantes, mas não tem referência, não sabemos quem é o autor. É desconhecido, é oculto, é obscuro. Então, isso mais ou menos quer dizer a questão dos livros apócrifos. E são muitos os livros apócrifos, gente. É inúmeros livros apócrifos. São, assim, incontáveis os números. Tem o Apocalipse de Adão. Tem tanto livro apócrifo que vocês nem imaginam. Tem o Evangelho de Judas, tem o Evangelho de Maria Madalena, tem o Evangelho de Filipe. Tem tanto livro apócrifo, vocês nem imaginam que coisa. Aí tem os mais conhecidos que estão inclusos na Bíblia Católica, de Tobias, Macabeus, Judite, certo? Sabedoria, complementos em um livro e outro ali, tal. Mas existem muitos livros apócrifos. Eu vou deixar depois uma referência de alguns livros apócrifos para vocês estarem baixando, estudando. Na verdade, eu vou fazer um link e vou deixar debaixo desse vídeo aqui, no final desse vídeo, nas descrições desse vídeo, para você baixar alguns livros apócrifos, para você estudar. Você vai entrar no nosso blog e já vai direto para a página da biblioteca e já vai baixar alguns livros, ok? Vamos lá então. Parei aqui no versículo 7. Isso. Essa referência aqui que ele fala assim, guarda as profecias deste livro, está se referindo ao livro que João estava escrevendo, ao livro do Apocalipse, e não a toda a Bíblia. Aí muita gente pega essa referência para falar que tem que guardar o sábado, que tem que circuncidar, que tem que fazer isso, porque a pessoa é o seguinte, olha, tem mandamento que é perpétuo, certo? Ok. Tem muito mandamento que foi considerado perpétuo e na ressurreição, na morte e ressurreição de Cristo, os próprios judeus pararam de aplicar, certo? Pararam de fazer, pararam como eu posso falar, de continuar exercendo certas coisas, porque foi encerrado. Gente, o próprio Paulo fala assim, tem pessoas que guardam dias, outras não guardam dias, mas todas são do Senhor. Então, se o Paulo fala assim que tem pessoas que guardam dias, outras não guardam, e ambas são do Senhor, então fica aqui a referência do seguinte, quem guarda dia não está ofendendo ninguém, e quem não guarda também não está. Então tem que tirar da cabeça essa ideia, fulano ele é herético porque ele guarda o sábado, ciclano vai para o inferno porque ele não guarda o sábado. Não existe isso, ambos são do Senhor. Lembrando que o mais importante é que ele vem saltando sobre os montes, ok? Cuidado com essa preocupação que você tem com a salvação do outro, no sentido de questionar os costumes que ele tem religiosos, os costumes teológicos que ele adotou para ele na religião dele, ou nos conceitos religiosos dele, ou de fé,
e você está preocupado com isso, está esquecendo da sua própria salvação. As pessoas guardam muito tempo se preocupando com possíveis heresias em outras igrejas cristãs e se esquecem de muita coisa. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas tirando pedra nos adventistas. Eles são do diabo porque eles guardam o sábado, certo? Aí ninguém fala que o presbiteriano é de Satanás porque fala que quem não é predestinado já está condenado. Então, se a gente for colocar na balança para equilibrar isso aí, vamos observar que não tem muita diferença de alguém falar que só é salvo quem guarda o sábado e outros que falam que todo mundo já está condenado guardando sábado ou não, só quem está salvo, quem está condenado já nasce condenado, não adianta ser bom, tem que ser mal mesmo que já vai para o inferno. Imagina só, vou dar um exemplo aqui de predestinação. Eu sou predestinado à salvação, então eu posso ser Jack o Estripador, mas eu sou predestinado à salvação. Um belo dia, eu vou, um pouco antes da minha morte, ter um encontro real, ali um convencimento, a graça irresistível que eles falam, aquela graça irresistível que eu não posso resistir, e vou me converter. Aí eu vou ser salvo, e todos os pecados que eu cometi serão esquecidos. Por quê? Porque eu sou predestinado à salvação. Então, no último momento, Jack, o Estripador, foi salvo. Agora, uma pessoa nasce já condenada à morte, a condenação da alma dela, ela vai ser boa a vida toda, vai ser boa. Faltando poucas horas para morrer, ela faz igual a Moisés, em vez de tocar na rocha, ela dá uma pancada na rocha, ela é impedida de entrar na terra prometida só por isso, saindo que nós não estamos no tempo da lei, estamos debaixo da graça. E aí a pessoa, porque ela cuspiu no chão fora de hora, ou porque ela respondeu mal a alguém, o único pecado que ela cometeu a vida toda foi esse, ela infelizmente não vai entrar porque ela já estava predestinada antes de nascer a ir para o inferno. Então, gente, se a explicação da predestinação é exatamente essa, vou te dizer uma coisa, Deus é pior que o diabo. Porque pensa bem, se Deus predestinou Adão e Eva a cometerem o pecado, seria uma baita de uma hipocrisia Deus entrar no Éden e falar assim: Adão, cadê você? Eu estou nu, tive vergonha e me escondi. Quem te contou que você está nu, Adão? Você comeu do fruto, Adão. Pois agora você vai comer do suor do teu rosto. Porque comeu do fruto que eu falei para você não comer. Mas ele já havia predestinado Adão a comer. Por que ele está fazendo isso? Está entendendo? Então, as pessoas pregam a predestinação. Fala que tudo já estava projetado, programado, decidido a acontecer. Mas mesmo assim, o Senhor entrou em cena como um ator de Hollywood fazendo aquele melodrama, todo aquele drama, sabe, aquela coisa, não acredito, você pecou, mas não foi ele que escreveu e determinou. Então, essa questão da predestinação, ela é uma coisa que deve ser observada com mais carinho, certo? Pelas pessoas que defendem, pelas pessoas que ouvem e dão crédito e pelas pessoas que desconhecem também, porque a Bíblia fala de predestinação, mas a interpretação às vezes pode estar muito errada. Bem como a Bíblia fala de guardar o sábado em vários textos da Bíblia, não é só em vários textos da Bíblia. Mas não quer dizer porque fala em vários textos que eu vou pegar e vou guardar o sábado também. Então, vale a pena você estudar, se informar, conhecer melhor um pouco do presbiterianismo, um pouco do adventismo do sétimo dia, um pouco das culturas cristãs que existem, para você ter como fazer uma comparação bíblica, se defender a fé, ser apologético, fazer apologia à fé, defender a sua família, defender o seu pensamento, defender a sua igreja, o seu ministério. Tem cristãos, tem pastores que de domingo, com testemunho de Jeová, bate na porta, ele se esconde e manda a criança mentir. Fala que não tem ninguém em casa. Olha que absurdo, ensinando a criança a mentir desde pequenininho. Por quê? Porque tem medo de confrontar literalmente um testemunho de Jeová. Por quê? Porque você vai tomar uma surra bíblica. Por quê? Porque o testemunho de Jeová, ele estuda e vai para a rua preparado. E o pastor fala no altar e não está preparado para fazer um debate bíblico. Está entendendo? Então, gente, é um absurdo. Vocês terem uma ideia, eu fui pregar numa igreja certa feita, e aí eu cheguei e falei assim, eu tinha um hábito, eu parei com isso nesse dia, foi a última vez que eu fiz isso. Eu tinha uma mania de subir no altar e falar assim, gente, abra comigo suas Bíblias no livro de Judite. E o povo procurava, e eu falava assim, ei, gente, Judite está na igreja, está na Bíblia Católica, gente. Bora ler, hein, tal. E um belo dia eu subi no altar e falei assim, gente, abra suas Bíblias no livro de Judite. E aí todo mundo folheando, aí quando eu fui olhar para trás e rir, o pastor da igreja também estava procurando o livro de Judite. E eu fiquei todo quadrado. E foi a última vez que eu fiz essa brincadeira.
Ou seja, o pastor da igreja não sabia que a nossa Bíblia, a Bíblia evangélica, não tem o livro de Judite. E ele foi procurar e depois ele falou que confundiu com Esther, porque os nomes são bem parecidos. Eu entendo ele. Então vamos lá. Então, aqui no capítulo 7, vamos lá pular para o capítulo 9. Aqui observamos no capítulo 9 que os anjos não aceitam cultos pessoais. Tem pessoas no dia de hoje, a igreja de hoje, sabe? Ela tem uns cultos reservados só para anjos. Isso até diminuiu um pouco. Mas eu fui pregar numa igreja certa vez e chegando lá, havia era um culto, não vou falar o nome do ministério por questão de ética, né? Até porque se eu falar, eles vão falar que é mentira, vão querer me processar. Mas é verdade, eu não preciso mentir, mas não vou citar o nome não para evitar tumulto. Olha só, chegando lá, eu observei que tinha uma mesinha embaixo do altar, uma mesinha branca com um copo d'água, uma garrafa de água e copos, né, para beber água. E as pessoas recebiam a oportunidade de ir lá, e o altar estava vazio, só tinha as cadeiras. Eu pensei, deve estar em consagração o altar, que as pessoas costumam fazer isso, consagrar o altar, ser para aquele lugar ali, ninguém vai subir por enquanto, tá em consagração e tal. Cada um faz o ritual que acha melhor. E eu perguntei, falei assim, o altar está em consagração? Aí o irmão que me levou falou assim, não está não. Eu falei, mas por que os pastores não estão no altar? Não, é porque eles estão aqui embaixo, tal, porque as cadeiras ali são para os anjos. Eu falei, o quê? Ele falou, a cadeira ali são para os anjos. Mas você pode subir no altar e pregar. Eu falei, tá bom. Eu desisti do texto que eu ia pregar e escolhi um outro texto que me surgiu à memória na hora, da revolta que me deu, e subi no altar. E quando eu subi no altar, que eu li a Bíblia e falei, eu olhei para trás e dei um chute na cadeira. Irmãos, não façam isso, irmãos, que isso é uma tremenda falta de respeito, tá? Mas eu fiz isso, eu dei um chute na cadeira. E umas 3 cadeiras saiu voando e todo mundo assustou. Eu falei assim, ó, levanta bando de preguiçosos. Anjo sentado é anjo de Satanás. O anjo tem que estar de pé, guardando a igreja, em volta aí, ao redor aqui, ó, para impedir que o inimigo penetre, que o inimigo... Você está sentado, você não é de Deus não, você é do diabo. Eu quero que você saia daqui agora, em nome de Jesus. E fui chutando tudo, e todo mundo assustado. Uma irmã gritou, outra começou a sapatear, e virou aquele alvoroço e tal. E eu acabei de pregar, todo mundo olhando para mim com uma cara de revolta. Eu nunca mais voltei naquela igreja, que eu nunca mais fui convidado, não sei porquê. Mas me deu revolta. Ouvi um negócio dessas cadeiras, eram para os anjos. Lembro de um irmão que falou que teve uma visão de que o anjo que falou assim, irmão, eu estou vendo um anjo em pé atrás de você com a espada no ombro, ele está cansado de tanto que ele guerreou. Ai, nem os anjos estão aguentando guerrear mais. Meu Deus do céu. Então vocês veem por aí o tipo de loucura que sai da boca desse povo que está aí falando que se chama por crente, né? Se apelidando de crente a si próprio, falando que é boca de Deus na terra, raio-x de Deus, xerox, tomografia, máquina de tomografia divina, mamografia de Deus, eles são tudo, eles estão vendo todo mundo por dentro, eles estão cheios de heresia, cheios de coisa, é trovão, trovoada, é muitas águas, é alto-falante, boca de 15, é tanta coisa, sabe? É boca de Deus na terra, boca de Deus na terra é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que é boca de Deus na terra. E ele usa a sua boca para falar. É verdade. Você aí que está me ouvindo, você talvez seja alguém que é usado pelo Espírito Santo de Deus. A boca de Deus na terra é o Espírito Santo. Que a Bíblia fala em João 16 o seguinte, que o Espírito da verdade que o mundo não conhece, ele vai falar, mas não vai falar de si mesmo. Você vai falar assim, olha, tem muita coisa que eu quero vos dizer, mas vocês não estão preparados para isso. Mas quando vier o Espírito da verdade que o mundo não conhece, esse vos falará não de si mesmo, mas daquilo que tem escutado do Pai. Então o Espírito Santo não fala do seu entendimento próprio, ele fala aquilo que ele ouviu diretamente do Pai. E ele fala a você através de revelações, ele fala a você através de visões, através de sonho, através da própria palavra, te dá entendimento, te dá revestimento intelectual para você entender e você propagar. E um detalhe, esse Espírito da verdade que não se corrompe, ele não fala de si próprio, ele fala o que ouviu do Pai. Aí vem você e fala que você é boca de Deus na terra. Boca na terra do Eterno é o Espírito Santo, ele pode usar a sua boca para propagar algo. Entendeu? Porque temos os dons de profecia, os dons da palavra de sabedoria, os dons de operar sinais de prodígios e maravilhas, de curas divinas, de interpretação de línguas, de discernimento de espíritos. Temos esses dons espirituais.
Então o Espírito Santo dá esses dons para poder se comunicar com as pessoas na sua vida e na vida de outras pessoas através desses dons. Não pensa você que, porque eu sou boca de Deus na terra, porque eu sou muito santo, porque eu me resguardo muito. Deixa eu compreender uma coisa hoje aqui. Você não é usado pelo que você faz, você é usado pelo que ele fez. Certo? Não é o que você faz que torna você um homem de Deus ou uma mulher de Deus, é o que ele fez na cruz. Tá entendendo? Não é o seu jejum, a sua consagração que te torna um homem de Deus acima da média, uma mulher de Deus acima da média. Nós somos apenas vasos de barro e carregamos o maior tesouro. Então é bom que você como igreja compreenda isso. Você é vaso de barro, você não é vaso de ouro, de bronze, de prata, de diamante, entendeu? Sai dessa vibe, sai desse pensamento. Compreenda uma coisa, nós somos o que somos pelo que ele fez. É o que ele fez. Eu vou jejuar porque eu pequei, e aí eu jejuei e o Senhor me perdoou. Não, você foi perdoado porque ele derramou sangue na cruz. O seu jejum é para fortalecer o teu espírito, para seu espírito se sobrepor à sua carne e você não cair de novo. Mas não é o seu jejum que anula o seu pecado, não. O seu pecado foi anulado pelo sacrifício da cruz do Calvário. Então para de achar que você é o super crente, entendeu? Que você é o Superman gospel, até mesmo porque a genealogia do Superman mostrou que no futuro dele aí o Superman filho é gay. Então sai dessa ideia achando que você é filho de Superman, que você não é filho de nada. Entendeu? Você é filho do eterno. Nessa terra você não é filho de ninguém, não é parecido com ninguém. O próprio Yahshua falou assim, olha, a ninguém chameis de pai, porque só há um pai, aquele que está no céu. Aí é um tal de pai espiritual para lá, um pai espiritual para cá, é meu pai espiritual, é meu mentor, sabe, só fala que é um falta adorar, tem lugares que se adora. Eu vi na África um vídeo que o apóstolo da igreja ele não pisa na terra, coloca panos no chão para ele pisar, ou então se deitam no chão para ele passar por cima, porque ele é muito santo e não pode tocar nessa terra. Gente, me ajuda aí, sabe? Eu vou dar continuidade da aula aqui, se é tanto assunto, senão vai virar uma pregação isso aqui, o intuito não é isso. Então, não se deixe corromper, não se engane, não se engane. Então, vamos lá. Puseram um fim nisso aqui, o Pai de Misericórdia. Pulamos por 7, sim, o livro selado, vem aqui, o livro foi selado, versículo 9. Os anjos não aceitam culto, né, como eu falei. Então vamos lá para o versículo 11, que eu comentei aqui. Fala aqui, quem é justo, seja justo ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Ou seja, toda santidade e preparação ainda é pouca. Se você acha que você já é santo demais, se engana. Toda santidade é pouco. Quem é santo, se santifique mais ainda. Quem é justo, seja justificado mais ainda. Vamos lá. Versículo 15. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Bom, se haverá nações da terra para serem saradas pelas folhas da árvore da vida, quebramos a ideia de que todas as pessoas serão salvas no final. Aqui tem uma lista bem que explica. Por exemplo, tem muita gente que fala assim, um Deus de amor, ele não vai na última hora pegar a sua criação e lançar no inferno de fogo. Ele vai perdoar? Não, porque aqui ele deixa bem claro no livro de Apocalipse, no epílogo, ou seja, no final, nas considerações finais, para não ter desculpa de que aquilo ali foi lá no meio, uma outra época. Aqui o Apocalipse trata do passado, presente e futuro, como nós aprendemos. Então essa parte do texto aqui está se referindo ao passado, o futuro agora é outro. Não, isso aí é a consideração final, é o epílogo, ou seja, isso que está aqui, gente, é o assunto final do negócio, é o selo do negócio, é isso aqui, que vai acontecer. E fala assim, primeiro, os cães, certo? Os cães em Israel, vamos olhar por um ponto de vista judaico. Por quê? Primeiro, João era judeu, certo? Então, se João era judeu e ele recebeu a revelação, o Senhor não iria falar para ele dentro da cultura baiana, por exemplo, até porque não existia Bahia naquela época, mas dando um exemplo, né? Fazendo uma conjectura. Vamos dizer assim, eu sou baiano, eu sou de Salvador, Bahia, eu moro em Minas, mas eu sou de Salvador, Bahia. E vem alguém me contar uma história. E a pessoa, por exemplo, quando eu cheguei em Minas Gerais, eu tive muita dificuldade de entender muita coisa que se falava. Assim, umas pessoas aqui também não conseguiam entender muita coisa que eu falava, porque
eram dialetos bem diferentes, né? Gírias, dialetos, havia uma situação completamente diferente. Pra vocês terem uma ideia, o alfabeto que você aprende na escola, o A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N e tal, é reconhecido pela Secretaria de Educação, certo? Como sendo o correto, mesmo na Bahia, em que há uma diferença muito grande. Por exemplo, lá é A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, Si. Não é S. Então, mas mesmo tendo essa diferença, é reconhecido pelo Ministério da Educação, certo? Não é questão de ser uma etnia no sentido de ser um povo diferente. Nós somos todos brasileiros, mas vivemos em regiões completamente diferentes que foram, como posso dizer, colonizadas ou dominadas por um tempo por grupos diferentes e se criou uma cultura completamente diferente. Isso é uma outra história que é para um professor de história contar, mas só para você entender. Então, para João entender do que estava se falando, era necessário que se falasse algo dentro do seu entendimento, da sua cultura e como posso usar, do princípio geográfico, né, cultural geográfico que ele vivia naquela época. Ele estava sobre a política romana. Então, o que era a sociedade naquela época? Era uma sociedade dominada por Roma. Então, ele cresceu numa sociedade dominada por Roma. Ele era judeu, mas ele cresceu vendo aquela cultura romana e tinha que ouvir aquilo ali, as revelações de ser dentro daquilo ali que ele entendia, para poder ele passar. Se falasse de uma forma mais celestial ou de uma forma dentro de uma outra cultura que ele desconhecia, por exemplo, o Senhor chega lá e revela em chinês para ele. Gente, pensa bem, que coisa terrível que ia ser. Então o Senhor tinha que falar dentro da cultura judaica e dentro do ambiente cultural, certo? A fonte que ia ter ali para João beber teria que ser uma fonte de cultura romana, para poder facilitar o entendimento de João, para ele poder repassar o que ele estava vendo. Então o que acontece só? Aqui fala os cães. Para os judeus, os cães não eram animais como hoje a gente tem o melhor amigo do homem. O judeu não tinha isso, o cão não era um animal muito bem visto, não. E as referências bíblicas com relação aos cães são amplas e trata-se de uma série de questões que, olha só que coisa interessante, os cães. A Bíblia faz referência de líderes falsos, que são chamados de cães. A Bíblia faz referência a desviados, faz referência a pessoas de fora da nação de Israel. Existem várias referências que se usa o termo cão para definir. Mas de todas, eu acredito que seja, né? Estou dando aqui a minha opinião pessoal, porque aqui é mais amplo a discussão. Não muda muito também o seu entendimento, mas eu entendo aqui, né, na minha concepção, está se tratando de desviados exclusivamente, certo? Porque nós vamos ver aqui, ó, nesse texto aqui, ó, Filipenses 3:2, faz uma diferença entre cães e maus obreiros. Faz uma separação, faz uma pausa. Você vai ler o texto, vai ter uma pausa entre cães e maus obreiros. E aí você vai compreender que os cães estão mais ligados diretamente a pessoas desviadas, pessoas que conheceram a fé e a abandonaram. Então os cães ficarão de fora. Depois os feiticeiros. Os feiticeiros, eu não preciso nem explanar muito. Quem são os feiticeiros? São quem praticam a feitiçaria. Mas o que é feitiçaria? Aquela coisa lá do pilim-pim-pim, do sítio Pica-Pau Amarelo, daquela feiticeira da série antiga lá, que ela mexia o nariz. Blim, nunca consegui fazer isso, sabe? A outra que mexia a orelha, né? Da lâmpada mágica, não. A feitiçaria aqui é o seguinte, olha só. Primeira coisa, a rebelião é como um pecado da feitiçaria, ou seja, uma pessoa que pratica rebelião, ela é considerada feiticeira na Bíblia Sagrada. As pessoas que são agoureiras, as pessoas que invocam espíritos de mortos, as pessoas que fazem bruxaria, que fazem trabalho de feitiçaria, que fazem necromancia e fazem uma série de outras coisas que estão relacionadas à bruxaria, à feitiçaria, a uma prática
como posso chamar, você usa elementos para poder fazer invocação de espíritos de mortos e de espíritos do mal, de demônios, certo? Isso é feitiçaria, você faz uma espécie de trabalho, uma espécie como eu posso falar, você vai lá e usa um monte de elementos e aí com a ajuda de demônios você alcança o objetivo de destruir a vida de alguém, de prejudicar a vida de alguém, de tirar o emprego de alguém, a saúde de alguém, destruir o casamento de alguém. Isso é uma feitiçaria. A feitiçaria nem sempre também é feita por base de uso de elementos, às vezes uma palavra, um desejo íntimo do coração. Tem muita gente que faz feitiçaria só de pensar. Tem gente que olha para as coisas e fala assim, não, mas que casa linda a sua, a casa vai e pega fogo. Né? Eu exagerei aqui, mas pode acontecer porque é incrível isso. Isso é um tipo de feitiçaria, então os feiticeiros ficarão de fora, certo? Os que se prostituem, aqui eu quero deixar claro que prostituição não se refere só à mulher que vai para a rua, no termo vulgar, né, rodar bolsinha, fazer um dinheiro, não, hoje é comum, né, se rodar bolsinha, hoje são as universitárias, as mulheres que estão querendo pagar a faculdade, não são todas não, tá, algumas, né, algumas pessoas fazem essa referência aí, com relação aos universitários, mas não é toda universitária que se prostitui para pagar a faculdade. Essa, pelo menos, está se prostituindo para pagar a faculdade, para se melhorar na vida. Outras se prostituíam para alimentar seus filhos. Cada um sabe de si, o Eterno sabe de nós todos. Não estou aqui para julgar ninguém, entendeu? Não é profissão, entendeu? É uma coisa humilhante para a mulher ir para a cama com um homem por dinheiro para poder sanar necessidades sociais. Ou de saúde, né? Algumas prostitutas se prostituíam para ajudar o pai e a mãe, que nem sabiam que ela era prostituta, que eles preferiam morrer a saber que a filha era prostituta. Mas para cuidar da saúde do pai e da mãe se prostituía e ninguém sabia. Viajava de uma cidade para outra para praticar prostituição, para poder manter os pais vivos. E os pais nunca souberam que ela era prostituta, porque se soubesse, ela amaldiçoava. Então, tem muitas narrativas, muitas histórias tristes de mulheres que se prostituíram e homens também. Mas vamos lá. A prostituição não está relacionada só ao sexo pago, ao sexo ilícito, ao sexo pornográfico, não. O sexo fora do casamento. A prostituição também está relacionada à prostituição religiosa. Hoje nós temos um monte de prostitutas de terno e gravata em cima do altar, que deixaram de adorar o Senhor e se formaram em viciados em congratulações mútuas, sabe? São animadores de plateia, são verdadeiros palhaços gospel, que falam que estão pregando o evangelho, até fazem citação do texto sagrado, até estão pregando a palavra sim, mas eles estão animando o auditório, estão levando as pessoas a rirem mais do que a meditarem na seriedade da coisa. A função da palavra é fazer com que as pessoas meditem na seriedade do que está acontecendo e do que vai acontecer. Gente, nós estamos a um passo do fim de todas as coisas e a pessoa subindo no altar para falar de sexo, para falar de relação sexual, para falar de vida de casal, para falar de comportamento no lar. É importante? Sim, é importante, mas isso é papel do pastor doutrinar a sua igreja. Não é para animador de palco fazendo piadinha. Sabe, eles fazem piadinha com o tamanho do membro do homem, com a gordura da mulher, com o cabelo, com a roupa íntima que a mulher usa, com a roupa íntima que o homem usa. Olha o tipo de evangelho que está sendo pregado e é isso que está sendo aplaudido por um povo carnal, um povo corrupto. Essa é a igreja que está na terra. Essa é a igreja que não vai estar mais ali no epílogo que nós estamos lendo aqui. Essa é a igreja que tem que ser extinta. Entendeu? Então tem muito pecado da prostituição nesse sentido. Eles estão prostituindo a palavra. Eles estão se vendendo. Tem gente que só prega se receber dinheiro. Se você não pagar, ele não vai na sua igreja. E um detalhe, tem valores que são absurdos. Eu lembro há muito tempo atrás que tinha um grupo de louvor aí em Belo Horizonte, no Brasil, né, vamos dizer assim, muito famoso, que era 100 mil reais para contratar o show. Gente, eles não queriam na igreja que eu pastoreava na época. Primeiro que eu não tinha 100 mil reais. Se eu tivesse 100 mil reais, eu investiria em coisa bem melhor do que trazer um grupo de louvor na igreja para fazer louvor por 100 mil reais. É um absurdo. 100 mil, se a igreja tivesse 100 mil reais no cofre, entendeu? Eu estaria investindo em coisas bem maiores, inclusive nos membros da igreja, nos obreiros da igreja, em conhecimento, em aprender, em assalariar alguns irmãos que estavam ali, sabe, já com a idade avançada, não tinha aposentado, estava passando luta, mas estava ali na obra fiel, ajudar essas pessoas, entendeu? A melhorarem suas vidas, ajudar pessoas a saírem até do aluguel, quem sabe. Aí eu vou pegar 100 mil reais e vou dar para um grupo de louvor e na igreja para cantar. Ah, meu Deus, se eu me dá 100 mil reais que eu faço uma vigília só de louvor e olha que eu nem sei cantar, entendeu?
É um absurdo isso. Essa é a igreja que está na terra. Essa é a igreja que tem que ser extinta, uma igreja promíscua, prostituída, líderes prostitutos de terno e gravata. E às vezes você pensa, ele é prostituto porque ele adultera, porque ele fornica. Não, ele é prostituto porque ele está prostituindo a palavra. Ele está trocando o ato de fé, a palavra de fé, por posição política. Chega a época de eleição, leva um bando de corrupto, prostituto para cima do altar e fala, quem não votar nesse aqui não é meu amigo. Porque, irmãos, olha, é colaborador, é homem de Deus, tem abençoado, a pessoa vive na macumbaria, não no bandismo, no espiritismo, ele leva no altar e fala, é homem de Deus, é cristão, é salvo. Aqui na cidade que eu moro, gente, pelo amor de Deus, todo mundo vira crente em época de eleição. Eu fico impressionado como é que a cidade que eu moro não foi arrebatada ainda. Em época de eleição é o período certo para vir, para Jesus voltar. Porque tem tanto crente aqui em época de eleição. É tanta gente, a prefeita vira crente, o vice-prefeito vira crente, o ex-prefeito vira crente porque quer reeleger, agora não pode mais, mas antes podia. Aí vem outro candidato lá que era traficante de droga, vira crente também, começa a carregar a Bíblia embaixo do braço. Todo mundo vira crente em época de eleição. Se o senhor voltar em época de eleição, vai subir crente demais? Só que não, né? Porque crente de temporada, meu filho, não sobe não. Então, tá cheio de prostituto de terno e gravata que fica abraçando esse tipo de gente, levando para a igreja, pondo em cima do altar, dando oportunidade até para pegar no microfone, que foi comprado com dízimo e oferta de uma igreja que orou, que pagou preço para estar ali. Aí vem um prostituto sobe no altar, não deveria subir, não deveria nem entrar na igreja, só se entrasse como membro, porque cachorro entra em igreja porque encontra a porta aberta. Mas eles vão lá encher a igreja desses vagabundos. E aí depois fica lá fazendo propaganda, aparecendo em foto, e depois fica lá mendigando favores. Gente, nós somos a igreja de Cristo, representamos um reino. É eles que têm que vir atrás de nós, mendigar favor, mendigar oração, mendigar conhecer a palavra para ter salvação, buscar em nós alguma coisa, que a Bíblia fala, nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Mas ao contrário, os pastores ficam atrás de político corrupto, político macumbeiro, político prostituto, político viciado em drogas, político associado ao crime organizado. Aí os pastores ficam atrás desse povo aí e apresentando como referência. Você vai para o inferno, pastor. Você vai para o inferno. Olha o que eu estou te dizendo. Dá tempo ainda, hein? Dá tempo ainda. Vamos lá. Os homicidas, certo? A tradução, né, que dá a melhor referência desse texto aqui, é a tradução do Novo Mundo, né, lá das Testemunhas de Jeová, traduz corretamente do hebraico. Né? O verbo hebraico é hatzah, que significa assassinar. Quando a Bíblia fala assim, ó, não matarás, está dizendo não assassinarás. Porque a palavra matar, o verbo matar, certo? Ele é muito amplo. Por exemplo, se você não pode matar, então você tem que fazer como os budistas, os hindus que não matam mosquito, eles andam na rua varrendo o chão para não pisar em nenhuma bactéria, nenhuma formiga, para não matar. Eles usam, tem uns que usam lenço na boca, que é para evitar de, com o hálito deles, matar algum ser vivente que esteja passando. Olha que loucura, gente. Então, matar é matar. Matar é você matar deliberadamente. Matar, vamos supor, você pega uma pessoa e você mata ela covardemente, você está matando, entendeu? E isso é proibido, você derramar sangue inocente, você é um maldito. Agora, assassinar, ou melhor, perdão, matar é isso, é você pegar e matar. Vamos supor, o Senhor mandou matar. Nas guerras, tinha que matar, estava em guerra, tinha que matar, entendeu? Ele mandava matar cordeiro antes do Eterno vir, né, do Yahshua vir, então isso é matar. Agora que ele proíbe assassinar, você ir lá deliberadamente e assassinar uma pessoa. Você está cometendo um homicídio, você está lá e assassinando a pessoa. Agora, se você, em legítima defesa, em defesa da sua família, você mata alguém, isso não é assassinato, isso é legítima defesa. Não estou fazendo apologia para ninguém sair matando ninguém. Eu estou falando a verdade. Eu estou na minha casa e alguém entra e tenta matar o meu filho, matar a minha esposa. Você acha que eu vou fazer o quê? Que eu vou ajoelhar e vou orar? Eu vou pular para dentro dele, meu filho, vou defender a minha família com a minha vida. E se, no caso, no final de tudo, quem perder a vida foi ele, glórias ao Eterno, eu sobrevivi para dar testemunho ainda de que o Senhor me fortaleceu. Então, há uma diferença entre matar e assassinar. Então, os homicidas,
São aqueles que assassinam. Olha as pessoas do tráfico de drogas no morro. Aí tem gente que fala que tem traficante que vai se salvar e crente não. Oh, meu Deus do céu, eu não consigo entender essa teologia que estão ensinando. Sabe, eu não consigo entender que perturbação é essa que estamos vivendo. Um outro pastor tão conceituado, gente, abre a boca e fala que os ateus vão ser salvos. Então não precisa crer para ser salvo? Para que eu estou pregando o evangelho? Vou deixar as pessoas sem crer aí. Alguém chega lá e fala assim, eu queria falar de Jesus. Ah, eu sou ateu. Continue ateu, meu amigo, você tem muito futuro. Dá para entender um pastor conceituado, estudado, tão bem preparado, doutor nisso, doutor naquilo, formado em filosofia, arqueólogo, ele abre a boca e fala que um ateu, que os ateus vão ser salvos. Que há salvação para os ateus. Bom, se ele se converter do ateísmo, a salvação até para o bruxo, para o macumbeiro, para todo mundo. Mas ele ser salvo na condição de ateu é meio contraditório. Porque a Bíblia fala, as Sagradas Escrituras ensinam o seguinte, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Olha só, mas como invocarão aquele de quem não ouviram? Ou seja, se você não invocar o nome do Senhor, você não vai ser salvo, mas para eles invocarem, eles têm que ouvir. Você tem que falar para ele quem é o Senhor. E aí eles vão invocar. Mas como é que um ateu vai invocar o nome de alguém que eles não acreditam? Só se for com zombaria. E com zombaria não se engane. Deus não se deixa escarnecer, então ele não vai entrar no céu de qualquer jeito, então ele está de fora. Então, gente, é um absurdo, eu não consigo, sabe, fazer um cálculo de raciocínio lógico para o que esse povo está falando. É um absurdo isso. E vamos, que nós estamos só na primeira escala aqui, hein? Não passamos nem para a segunda parte da história aqui. Meu Deus do céu, essa aula vai render. Eu acho que em vez de acabar na sexta aula, vamos acabar na nona, viu? Porque é muito assunto. Vamos lá. Os idólatras, a idolatria aqui também não se refere só à adoração de imagens e esculturas, isso aí nós já sabemos. Mas tem a idolatria, hoje a idolatria cristã não é mais a imagem de escultura, são as pessoas, até os católicos pararam de adorar as imagens, estão adorando agora padres, cantores, padres que falam bonito, padres que charmosos, modelos, etc, etc e tal, assim como na igreja evangélica também, é adoração com cantor não sei quem, com pregador não sei quem, olha, pregador tal vai estar na igreja, a igreja enche, sabe, para ver um pregador, aí a cantora não sei quem vai estar em tal lugar no congresso, aí vai aquela turma de gente para o congresso para ver a cantora não sei quem, isso também é idolatria, gente. Se é o Espírito Santo que usa, que trabalha, que opera, ele vai usar aquele irmãozinho do nós vai, nós vem, nós foi, e vai usar com o mesmo poder, com a mesma autoridade, porque toda autoridade, todo poder vem do Espírito Santo de Deus, e não do conhecimento humano, e não da aparência humana, e não da voz bonita humana, porque isso aí, gente, é dom, a pessoa já nasce com o dom de cantar, com o dom de ter uma boa oratória, mas o Espírito Santo ele não precisa do seu dom natural para ele agir, ele precisa que você abra o seu coração para receber o dom dele, e através do dom que ele te deu, do dom que vem dele, sabe, o dom transformado, o dom separado, o dom santo, ele operar e falar o que ele quer para falar de uma forma simples e direta para atingir os corações. Não adianta a pessoa preparar um sermão na mente com o seu intelecto, porque ele vai atingir apenas a mente da pessoa. Mas se ele preparar o seu sermão na alma, esse sermão vai atingir a alma da pessoa, por mais simples que seja, ok? Leona de Ranverhill, compra esse livro, gente, porque tarda o pleno avivamento. O livro é ótimo. Não deixem de comprar esse livro, tá? Eu vou deixar o link dele aí também na descrição para você baixar o livro de Leona de Ranverhill em PDF, se você não quiser comprar. Bom é comprar e tê-lo, ok? Vamos lá. Os idólatras, como eu falei, o Senhor dá um monte de referência contra a idolatria. E a idolatria não se refere só a adorar imagens, certo? E, gente, é muita coisa sobre idolatria, você vai ter tudo isso quando você adquirir o nosso livro, né? Escatologia para iniciantes, que vai ter o link para vocês na descrição em breve, para você estar adquirindo ele, comprando ele.
ajudando o nosso ministério, ajudando o Ministério A Voz do Espírito Santo, ajudando o nosso canal, ajudando também eu continuar propagando essa palavra. Vou continuar propagando gratuitamente, vendendo livro ou não, mas vai ser um meio de nos ajudar com muita coisa, porque a graça ela é de graça, mas não é barata. Tudo tem custo. A roupa que você veste, a barba que você faz, o óculos que você usa, a Bíblia que você carrega, a gasolina, o ônibus, o metrô, entendeu? Até a carona que você pede às vezes, você fica constrangido a dar um dinheiro para ajudar no combustível, porque eu moro longe às vezes dos lugares que eu prego. Eu vou estar numa cruzada em fevereiro, numa cidade do Espírito Santo, não lembro o nome agora da cidade, mas vou estar nessa cidade em fevereiro, numa cruzada de 5 dias durante o carnaval, ministrando a palavra. Eu vou passar 5 dias falando a respeito de Apocalipse. Vou falar a respeito da necessidade de se converter, de mudança, dos dias que estão, do tempo já está próximo para o fim. Apocalipse é um tema que tem que ser batido, mas batido com força, entendeu? Nesses últimos períodos, as pessoas estão esquecendo de pregar a respeito do Apocalipse, ok? Então vamos lá. Versículo... Deixa eu ver, acho que eu pulei demais aqui. Meu Deus do céu. Vamos lá. Eu parei no versículo... Acho que foi no 9. Não, foi mais para frente um pouco. Deixa eu ver aqui. Tal. Vamos para o 16 aqui, ó. Enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Outro assunto complicado, Lúcifer. É a palavra usada para a estrela da manhã. Mas afinal de contas, a estrela da manhã é Satanás ou é o Messias? Quem que é a estrela da manhã? A referência mais antiga de estrela da manhã é do planeta Júpiter, se não me engano. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. É o planeta Vênus, porque era o último planeta a deixar de ser visto ao amanhecer. Ao amanhecer ainda se via o planeta Vênus. Então ele era chamado de estrela da manhã, certo? Essa palavra Lúcifer que as pessoas atribuem ao diabo, Lúcifer, gente, essa palavra não existe. Não existe Lúcifer. Não existe. Existe um querubim desempregado, certo? Que largou o seu principado na rebelião e arrastou atrás dele um monte de anjo que foi na pilha dele, desse rebelde, desse feiticeiro. Então nós temos um querubim desempregado que é chamado na Bíblia como dragão, serpente, como diabo, como Satanás. Diabo e Satanás não são nomes próprios, gente, são substantivos, certo? Talvez adjetivo, porque fala de mentiroso e opositor. Então diabo e Satanás não são duas pessoas, são qualidades dadas a um sujeito que carregam elas, que ele é mentiroso e opositor. Ele mente, é homicida desde o princípio. Isso são qualidades dadas ao sujeito. Então, Lúcifer não é nome próprio. Assim como Satanás e diabo também não é nome próprio, é substantivo. Aí eu fico vendo pessoas falando assim que são adoradores de Lúcifer, que Lúcifer se manifestou a eles dentro de igreja. Quem é você, demônio? Eu sou Lúcifer. Que bicho mentiroso. E as pessoas são tão burras que conseguem acreditar nessas coisas. Perdoa usar o termo burra, mas por que eu falo que é burra? É como eu disse no início. Burra não é a pessoa que não conhece as coisas. As pessoas que não têm conhecimento são ignorantes, porque lhe falta conhecimento. Burra é a pessoa que, tendo acesso ao conhecimento, que tendo até algum conhecimento, ignora o conhecimento, rejeita o conhecimento para viver no engano. Então ela é burra. Esse é o termo mais apropriado para uma pessoa que não quer aprender a verdade. Ela é igual a Gabriela, sabe aquele crente Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Gabriela, sabe? Crente Gabriela. Então, não tem jeito, isso é burrice. Então, apague da sua ideia essa palavra Lúcifer. Porque Lúcifer caiu, porque Lúcifer se rebelou. Não existe isso, tá? Esquece isso. Isso é invencionismo. Não existe Lúcifer. Esquece. Existe o diabo, Satanás, a antiga serpente, a serpente original, o dragão. Sabe? O anticristo está chegando para tentar implantar o reino desse diabo, dessa besta na terra, desse infeliz opositor, desse querubim desempregado. Ele existe sim, ele é mau, o reino dele é do mal. Sim. Mas o nome dele não é Lúcifer. Certo?
Não é Lúcifer José da Silva, não é Lúcifer Antônio não sei das quantas, não é, certo? Então, esquece esse assunto, ok? Nós vamos entender melhor esse assunto a respeito do enganador, quando nós acabarmos de estudar aqui Apocalipse, e nós vamos para o livro do Gênesis, fala da criação. Vamos falar muito da criação, mas muito mesmo, vamos nos aprofundar sim, né? Um versículo vai levar horas de aula, talvez dias de aula, porque o negócio é bem profundo. Nós vamos buscar as raízes das palavras no original, no hebraico. Vai ser algo. Eu vou procurar dar essa aula no Gênesis, escrita no quadro, bonitinho, para nós vermos as palavras em hebraico, como é que vai ficar, o sentido, o significado. Eu vou ver até se antes disso, se eu faço uma pequena aula para dar mais ou menos uma noção de hebraico bíblico, né, escrita no quadro também, para poder nós compreendermos algumas questões sobre o hebraico primeiro, para poder, quando nós formos falar da criação, nós já temos alguma pequena noção, certo, do que seria o hebraico bíblico, para nós entendermos certas aplicações que vamos fazer durante a aula a respeito da criação, certo? Então vai ser mais um grupo de 9, 10 aulas sobre a criação. Eu acho que a aula sobre a criação vai ser maior que a aula sobre o Apocalipse, porque a criação ela tem tanta importância para a escatologia quanto o Apocalipse em si, que já é um livro escatológico. Então a criação também você vai ver o princípio da escatologia lá no livro de Gênesis, certo? Assim como surgiu a humanidade, também já foi ali praticamente definido o fim da humanidade. O fim de todas as coisas. Ali se levantou o opressor da terra, o inimigo da criação do eterno, e ali também foi determinado o seu fim. Então nós vamos estudar e ver quem é esse infeliz na sua essência, no seu surgimento, quem são os demônios. Muita gente diz que anjo é demônio, eu tenho uma discordância sobre isso. Nós vamos aprender também na nossa aula de demonologia ou de angelologia. Nós vamos ver isso para frente, ok? Então não saia do nosso canal, não se desligue, indique essas aulas, compartilhe, dá o joinha, gente, não deixa de assinalar lá o sininho lá das notificações, curta também, dá um joinha, né? Já falei, dá o like, se inscreva no canal, compartilhe o máximo que você puder com o máximo de pessoas e deixe seu comentário, tire suas dúvidas, tanto pelo WhatsApp como também aí na descrição do vídeo, pode deixar suas dúvidas, fazer suas perguntas. Vamos procurar fazer as coisas de forma respeitosa, porque não estamos abrindo um debate mundano. Isso aqui é a palavra. E a palavra, a teologia, ela tem bifurcações e até trifurcações em alguns assuntos. Então, ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Agora, as pessoas têm algum pensamento diferente, apresente o seu pensamento com respeito, porque assim como eu quero que você... assim como eu te respeito, eu espero de você também o mesmo respeito. Então, é importante que nós, como cristãos, tenhamos esse relacionamento de respeito. Se nós não conseguirmos nos respeitarmos a nós mesmos, quem nós vamos respeitar? Você tem que denunciar pecado. Se vocês me veem um ato de pecado aqui no vídeo, vocês têm o direito de abrir a boca e meter o dedão de profeta e falar assim, você está pecando. Se eu estiver mentindo, você pode falar, você está mentindo. Mas fale isso com convicção, com base bíblica, porque eu posso não estar mentindo, eu posso estar só enganado. Eu sou um sujeito humano, estou sujeito a falhas, eu sou uma pessoa humana sujeita a falhas. Então, assim como você pode falhar, eu também posso. Então, vamos procurar fazer as coisas com respeito, ok? Então, vamos lá. Então, não existe Lúcifer, certo? Vamos lá. 17. O espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Olha só, o Espírito Santo e a esposa. Agora não é mais noiva, agora já é esposa, porque aqui é o epílogo, tudo já foi consumado, já aconteceu as bodas do Cordeiro. A igreja que era noiva, que era pretendente, ela agora é esposa. Ela agora é a matriarca aí do futuro pós-apocalipse. Nós não sabemos o que vai ser o resto da vida da humanidade após tudo isso, após as bodas do Cordeiro, após a serpente ser destruída, lançada para todo sempre, após o milênio, que ela vai ficar trancada 1000 anos, depois vai ser solta. E aí nós não sabemos o que de fato vai acontecer durante todo esse período. Tem algumas
insinuações, mas não tem comprovações diretas, não tem um texto direto, olha, vai ser assim, assim, assim. Existe um monte de referências que juntando você pode criar uma tese, mas são teses, não são afirmações. Mas vale a pena você conhecer essas teses, por quê? Porque elas são as mais próximas da verdade que nós temos. Então vale a pena conhecer. Então vamos lá. 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, falando de Apocalipse, tá? Que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Yahweh fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro, está falando de Apocalipse. Desagregue de toda a Bíblia. A gente pega assim e fala, você está vendo este livro, é da Bíblia Sagrada. Não, desagregue, ele está falando do livro de Apocalipse. Isso aqui é uma conversa a respeito de Apocalipse. Esse epílogo aqui não é o epílogo da Bíblia Sagrada, é o epílogo do livro de Apocalipse, porque cada livro tem seu próprio epílogo, cada livro tem seu próprio prólogo, cada livro tem seu próprio conteúdo, tem seu próprio clímax. Isso aqui é Apocalipse, um livro separado, à parte, agregado às escrituras sagradas, é uma escritura sagrada, está agregado ali ao conjunto chamado de Bíblia, mas é um livro independente, tem princípio, meio e fim, certo? Apesar de sua história estar compendiada a todo o restante da Bíblia Sagrada, sim, mas ele não pode ser considerado o último livro real escrito, porque, como eu falei, existem outros apocalipses que não foram canonizados por serem considerados apócrifos, mas existem livros canonizados que fazem referência e uso de textos apócrifos e estão aí no meio do canon também, certo? Então vamos ter essa ideia, esse pensamento. Vamos lá. 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Yahweh tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro, Apocalipse. Este é o único livro que o próprio Yahweh dita, certo? E promete consequências muito ruins a quem fizer quaisquer alterações. O próprio Messias vem falar assim, olha, você vai escrever isso, isso, isso que o Pai me contou e eu estou te revelando. E ele fala assim, olha, se alguém alterar, eu vou amaldiçoar. Então, o único livro que o próprio Messias fala assim, ó, o que houver de alteração aqui, eu vou cobrar. Eu vou punir. E foi ele que ditou o livro. Não foi um livro que, como por exemplo, o livro dos profetas, tinham muitas coisas que vinham da parte de Deus, que Deus ditava para o profeta escrever, e tinha muita coisa que o profeta vivia. Então, ele ia lá e escrevia, entendeu? As palavras de Yahweh, que eram reveladas através do Espírito do próprio Yahweh. Então, vamos lá. Aquele que testifica estas coisas, versículo 20, diz, certamente cedo venho, amém, ora vem, poderoso Yahweh. A volta está próxima. Esta é a única certeza que eu posso dar a cada um de vocês. A volta está próxima, a volta vai acontecer. E cabe a você ficar ligado e receber as bênçãos desta volta. E estar pronto para quando isso acontecer. Fique preparado, fique atento, não perca a sua salvação, não dê o seu direito a outro. Sirva a Yahweh em espírito e em verdade. E essa é a certeza, a única que eu posso dar. Ele vem e vem saltando sobre os montes. Amém? Que Yahweh possa abençoar cada um de vocês, que o Espírito Santo da verdade, que não mente, possa influenciar seus corações de forma positiva, como ele sempre faz, a ter entendimento, a buscar mais entendimento e a receber as graças diárias que nos são dadas da parte do Pai. Amém? Amém e amém. Até a próxima.